Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Hoje eu converso aqui com aquela que inspira a todos nós que temos programas de investigação criminal. Seu nome, Carla Albuquerque. Querida, muito prazer, muito obrigada, muito tudo. Não precisa pedir para vocês seguirem nas redes sociais, porque vocês já a seguem, então fica nisso mesmo. Mas, querida, tua vida com televisão, ela começou num caminho completamente diferente, né? Com produção de moda, é isso? Na verdade, não foi nem produção de moda. A minha vida começou na televisão com produção de ficção. E aí o que acontece? Eu vou trabalhar na TV Globo, já na época muito nova, e eu vou produzir uma novela chamada De Corpo e Alma. Na verdade, eu entro na produção da Pedra sobre Pedra e vou ingressar ali na De Corpo e Alma. E eu trabalhava bastante, eu tinha um braço de produção com o pessoal do figurino, porque produção você vai dividindo, né? Você tem a produção de arte, você tem o braço de produção de arte, produção de figurino, tem a produção. E uma das áreas que eu cuidava era essa, né? Porque quando você pensa numa novela, você tem muitos capítulos, muitos episódios, com um elenco muito grande. Então, tudo é muito complicado, porque a gente gravava muitas frentes. Então, você tinha externo, estúdio, enfim, gravar uma novela é pra fora. Não, e aí a Globo é um mundo, né? Eu já participei lá da Fátima Bernardes, essas coisas, e assim, um programa já é uma produção enorme. Quando a gente vê as externas, a gente vê o universo que eles fecham a praia inteira para fazer uma cena, né? Exatamente. Então é muito pesado, é um trabalho muito pesado. Mas eu queria saber a respeito De Corpo e Alma, se foi o teu primeiro contato com o crime. Gente, para quem não sabe, De Corpo e Alma foi aquela novela divisor de águas da Glória Pérez, onde a Daniela Pérez, a Yasmin na novela, acabou sendo assassinada pelo seu par romântico temporário na novela, que não era o destino dela terminar com ele, né? Não. Foi ali o teu primeiro contato com o crime, Carla? Olha, como pessoa, infelizmente, né, eu estava naquela novela, produzindo aquela novela, e digo infelizmente, não porque a novela fosse ruim, mas porque todos nós daquela produção tivemos que viver aquele momento muito... Um luto, né? Não, muito dolorido, porque quando você descobre que você tem um assassino dentro da sua equipe, aquilo é aterrorizador. Eu tinha a mesma idade da Daniela Pérez na época, e foi ali um trabalho muito grande de todos nós, inclusive para que a gente pudesse dar suporte para a Glória Pérez, a mãe da Daniela. Porque não é normal uma mãe enterrar um filho, principalmente uma filha tão querida, uma filha tão especial, tão amorosa, tão talentosa, né, como a Dani. E por um motivo tão fora da realidade, né? Não é uma doença, não é? Pela perversidade, né? Sim. E é um crime, é mais um crime, assim, muito perverso, porque ali dentro daquele crime, inclusive, ele acabou utilizando aquela proximidade que ele tinha dela para levar ela para uma emboscada. Sim. Né? Então aquilo foi muito triste, nenhum de nós podia imaginar que ele poderia cometer aquele ato insano, aquela loucura, mas infelizmente ele o fez. E graças ao trabalho da Glória, que fique aqui muito claro, mais uma vez eu vou dizer, que ajudou na investigação desse crime. Ela foi a mãe que fez diferença na vida de muita gente, além de definir como conduzir a investigação da filha dela, porque ela foi investigadora, na verdade, né? Agora, eu te pergunto, esse crime que aconteceu na tua vida tão cedo, você participando como família, porque quando a gente está numa produção junto, a gente está convivendo ali dia a dia. Ele influenciou na tua escolha de trabalho depois? Não. Não.
Não tem nada a ver, não Não tem tem ligação. nada a ver, Muito pelo né? contrário, né? Você vive ali, é um horror muito grande, acho que toda a Uhum. equipe viveu isso. Uhum. E quando a gente para lembrar daquele momento, honestamente, aquilo, o que a gente vive, nós queremos inclusive até nos afastar daquilo. Então, não foi a história da Dani, muitas pessoas já me perguntaram isso. Desculpa ser redundante, Não, então. não, mas assim, eu digo que o que me levou para a área de investigação Uhum. jornalística, né, e Uhum. principalmente a área policial, Uhum. foi uma pessoa que eu admiro muito, Uhum. que era para mim um dos grandes comunicadores e um grande investigador, Uhum. um grande jornalista investigador, que era o Goulart de Andrade. Uhum. Para quem não conhece, ele tinha um programa que se chamava Comando da Madrugada. Eu me lembro muito bem que se dele. passava às sextas-feiras à meia-noite. E eu, muito jovem, eu deixava de sair porque eu queria ver o Comando da Madrugada. Naquela época a gente não tinha como gravar, Não. a gente não tinha a tecnologia de hoje. E era fantástico. Esse homem... Ele tinha medo de nada, né? Não tinha medo de nada, ele ia a lugares onde ninguém queria ir. Ele enfrentava, ele investigava e... aquele jeito, né? Ele tinha uma energia, o Goulart, que era muito especial. O Goulart é a minha grande inspiração. Olha. Outras pessoas vão me inspirar lá na frente, mas Uhum. ele é a minha grande inspiração. Tanto que eu vou estudar jornalismo muito por conta da influência do Goulart de Andrade. Eu falei, eu quero ser como o Goulart, eu vou ser o Goulart, eu quero ser o Goulart. Eu tinha colocado aquilo na minha cabeça. Aí, fazendo jornalismo, tem aquele primeiro impacto, né, que você começa a falar, será que eu quero isso tudo, entrar dentro de uma grande corporação, dizer amém para tudo aquilo que... né? Porque a gente sabe como é que as coisas funcionam também. E aí eu vou para a área de produção de ficção primeiro, vou para os Estados Unidos depois, vou trabalhar muitos anos na área de programação internacional, cuidei de vários canais internacionais dentro da Viacom em Nova York. Quando eu volto para o Brasil, que aí, muito impactada por uma outra pessoa que me inspirou muito, que foi o produtor de Cops, que é o John Langley, que simplesmente produziu um programa que era algo, para mim, também brilhante, um grande divisor de águas, porque ele mostrava a realidade nua e crua da atividade policial americana. Então, o americano, ele tinha bastante familiaridade com o que era o trabalho da polícia. Aí eu vou estudar, eu vou entrar em contato com um professor que estava fazendo um doutorado na Universidade do Arizona e ele estudava as métricas desses programas de realidade policial e o quanto esses programas impactavam a vida das pessoas. E ele traz um dado que para mim é muito relevante, que ele conseguiu uma comprovação que esses programas ajudavam a diminuir a sensação de insegurança em até 30%. Eu ia falar sobre isso, que a verdade é o seguinte, eu acho que a partir do momento que a gente começa, eu acho que o Operação Policial foi o primeiro inspirado em Cops, né? A saber como a polícia trabalha, a gente passa a saber também ajudar a polícia, Sim. né? E a gente passa também a tomar certos cuidados que a gente não tomaria anteriormente, porque não sabia, porque a gente não tinha nenhuma informação, tudo era muito sigiloso, né, Carol? E assim, até os anos 90, a página policial era relegada, digamos que uma terceira classe, né? E aí descobriu-se que as pessoas, elas querem saber, elas querem se informar, e o investigação policial, ele é extremamente importante para as mulheres, para ficarem alertas com relação ao crescente número de crimes contra mulheres, né? O teu público do investigação, ele é muito mais feminino, não é, Carla? 70% são mulheres. Olha só. Mas isso, e essa é uma métrica que vem acompanhando desde o início do Investigação Criminal. A Investigação Criminal ele começa em 2011, o Operação Policial em 2006, e o Operação Policial é um programa de realidade policial e ele agrada mais o público masculino. Aí você tem, né, aquela agito, né, aquela adrenalina. O momento, né? E a investigação, ele vai agradar mais o público feminino. A mulher, ela
ela gosta de detalhe, ela gosta de histórias. E a gente precisa ser muito realista, uma história de crime, por pior que ela seja, ela é uma grande história. E as pessoas querem detalhes, as pessoas querem saber por que um pai matou uma filha, por que uma filha matou os seus pais, por que um marido vai bater na mulher. Inclusive, para encontrar nessas histórias também mecanismos de defesa. Exatamente. A mulher procura como ela vai se defender. Então, as precauções estão completamente diferentes. Hoje, lá na nossa realidade, nós temos institutos que trabalham defesa pessoal feminina. Se a gente tinha anteriormente uma realidade de que um crime contra a mulher passava anos sendo falado e sendo comentado e analisado, hoje a gente tem uma realidade de que crimes contra a mulher são diários, né? E das mais diversas formas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, grupos de defesa pessoal feminina. Nós temos grupos de amparo à mulher, abrindo a realidade, de orientação de como ter um lar seguro, né? Uma série de coisas que eram impensáveis antes de ficar tão mais claro para a gente como é que funciona, né? Como é que funciona a mente de uma pessoa. E o que eu acho muito importante de uma pessoa que vai cometer um crime é essa história que agora nós, da nossa geração, não tínhamos a menor informação do perigo que nossos filhos e nossas filhas correm no ambiente virtual. Sim, né? O ambiente virtual ele é extremamente perigoso. E um dos maiores problemas no momento é que os pais são analógicos e os filhos são digitais. Exatamente. Então são gerações distintas que não se comunicam. Então é muito importante que a gente trabalhe a questão, né, da alfabetização digital desses pais, porque eles podem, né, ter bastante conhecimento, ter muito estudo, mas isso não significa que eles estão alfabetizados digitalmente. É porque a gente está ainda começando a se preparar para os crimes físicos, locais, quando começa aí, de repente, depois da pandemia, a aumentar demais essa conexão, né, do ambiente virtual. E hoje a gente não vê mais os adolescentes, as crianças, marcarem de ir brincar em algum lugar. Elas combinam em salas de games, não é isso? Sim, existe uma grande parcela hoje, né, de jovens em idade escolar que vivem no ambiente digital. Isso é um problema? Será um problema se esse jovem só viver no ambiente digital? Ele também precisa do mundo real. Qual é o outro grande problema? É quando ele não tem supervisão nenhuma. Porque os pais não são alfabetizados, como você diz, a saber supervisionar isso lá. Porque a gente vem num momento onde esse é o fulano, filho de fulano. Esse aqui, tá, você sabe quem são os pais, você sabe quem é aquele amigo, você sabe o que ele faz, o que ele não faz. A partir de um determinado momento, vira uma chave para um ambiente que você não domina, que você nem sabe como entrar, com pessoas que estão ali com nickname que você não tem a menor ideia de quem são e nem do intuito que elas têm em estar naquele ambiente, né, Carla? E eu acho que você é a primeira a falar sobre essas plataformas, do Discord e tudo mais, que realmente pais da nossa geração, eu me coloco assim, eu nem imagino como funcionam e como seria infiltrar, né, para saber com quem os meus filhos estão tendo contato. É muito complicado. É muito complicado, assim, e inclusive foi complicado para mim também. Eu tive que aprender. Eu tenho certeza. Então a gente precisa descer do salto alto e entender que nós temos que aprender também. A alfabetização digital para os pais, para os professores, ela é algo muito importante. E esses pais, esses professores também precisam supervisionar essas crianças e esses adolescentes, porque eles estão num ambiente que é
um ambiente não só que ele é desconhecido, mas ele é um ambiente muito perigoso. Você não sabe com quem você está conversando. Você pode estar conversando com um adulto que está se passando por uma criança, você pode estar conversando com um criminoso que está se passando por uma pessoa boazinha, e você não sabe quem está atrás daquilo tudo, você não sabe qual é o histórico daquela pessoa. E isso é completamente apavorante para quem vem de uma geração analógica. Porque, como assim? Como é que eu vou saber como controlar o meu filho? Né? O ideal seria que eles não tivessem acesso a nenhuma dessas plataformas, né? A questão não é de você não ter acesso, a questão é que, infelizmente, as plataformas não colaboram. E o segundo problema é que a mediação que é feita pelos pais, ela não é feita ainda da maneira correta. Porque se você não souber como é o funcionamento daquilo, não é só você falar, olha, você pode ficar 1 hora só. Não é você delimitar tempo. Eu vejo muito pai delimitando o tempo. Ele fica 1 hora, 2 horas. Não, ele pode ficar até 5 horas, mas você tem que saber o que ele está fazendo ali dentro. Você sabe o que ele faz? E você conversa com seu filho, você tem compreensão do que é esse ambiente virtual, e a grande maioria dos pais não tem. Infelizmente, são muitas plataformas, é como se a gente tivesse que estudar todas elas. Muitos me perguntam, mas eu vou ter que entender de tudo? Eu falo, infelizmente, sim. Eu acho melhor não pagar a internet em casa, entendeu? E deixar o filho num apagão. Mas você dizer não para um jovem chega a ter uma palavra saborosa, porque nós já fomos jovens e tudo aquilo que é proibido é mais gostoso. A questão não é dizer o não, mas é mostrar o perigo. É isso que E assim, como você mostra, você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que explicar o que é uma relação inadequada com uma outra pessoa. E assim, a gente precisa entender que esses jovens, talvez, eles estejam se relacionando de uma outra forma, como nós não nos relacionávamos. Hoje, muitos adultos, eles vão encontrar parceiros em plataformas. A gente tem aí o Tinder, o Grindr. Esses jovens vão namorar nesse ambiente virtual. E que é um ambiente muito favorável ao crime, né? Também. Mas quando você pensa num adulto, ele tem mais ferramentas, inclusive de proteção. O jovem não tem nenhuma. Então, o que acontece? Eles também querem namorar. Eles estão procurando amiguinhos, namoradinhos, todos nesse ambiente onde ele não sabe com quem ele está se relacionando. Este é o problema, porque da mesma forma que você vai conversar com seu filho, como é que você vai ter uma relação adequada com uma outra pessoa, você precisa fazê-lo dentro do universo digital, porque muitos pais acham, não, mas é uma bobagem de criança, ele está ali só conversando. Não, você não sabe o que seu filho pode estar fazendo. Ele pode estar passando dados sensíveis, ele pode estar trocando fotos íntimas, ele pode estar fazendo coisas piores. Ele pode estar envolvido em alguns determinados crimes. E a pior coisa que pode acontecer para um pai, para uma mãe, é um filho ser levado para a Fundação Casa. A gente está falando do sistema prisional, ou a sua filha está completamente dominada por esses grupos que cometem, sabe, perversões atrozes contra adolescentes meninas. E se você não está sabendo do que a gente está falando, que é um mundo completamente diferente, né, para gente, para nossa geração, eu gostaria que vocês ficassem ligados, né, nos canais da Carla, que ela explica muito a respeito disso, né? Eu queria agradecer a audiência de vocês, agradecer a entrevista da Carla, a equipe dela que é maravilhosa. Um beijo para vocês e até o próximo programa.